Querido. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Há muitas notícias também nos Estados Unidos. Tivemos o debate do vice-presidente, né? Foi um debate muito bacana. O republicano rebentou o esquerdista. Foi um ótimo debate de ideias, foi sensacional. Essa questão da guerra, a gente tem um privilégio muito grande, né? De morar nos Estados Unidos e ter fontes, né? Fontes muito boas, né? Analistas que participaram de guerras, analistas que tiveram naquela região. Então é muito bom a gente ver essas pessoas que tiveram na área, que já foram soldados, viram seus amigos acontecer o que aconteceu, quer dizer, essas pessoas analisarem as coisas. E a gente pode passar isso para vocês, do que realmente está acontecendo aqui nessa guerra. E no Brasil, uma outra guerra, né? Uma guerra diferente, mas é uma guerra. E a notícia mais triste do dia é que o avião não caiu. Mais triste. 50 voltas no México, né, Fábio? Caramba, bicho. A notícia mais triste é que o avião não caiu, Que infelizmente. é isso, cara? As pessoas boas, né? Às vezes o negócio cai de uma vez, não. Ainda aguentou ficar 50 voltas ali no céu do Eles México. dizem, É Mário, que complicado. vaso velho não quebra, né? Uma coisa assim, tipo. Eu acho que Deus tá dando chance aí pro cara se converter. Ele tá dando chance pro cara se ajeitar aí antes de morrer, porque acho que nem o capeta que é ele lá no inferno, né? Pra dizer. Não quer competição, né? Não Não quer quer competição. competição. Fabião, vamos então para a primeira notícia de hoje. Já vou pedir para você dar um resumo aí do que aconteceu ontem. Você falou do debate, né, do ex, do vice-presidente, né, dos candidatos a vice-presidente. Diferente do Brasil, aí o vice-presidente ele debate, né, Fábio? É engraçado isso. Aqui no Brasil você só escolhe o vice-presidente, quem debate é só o candidato à presidência, né? Aqui nós temos o debate do presidente, né? O Donald Trump, ele recusou debater com a Kamala Harris, por óbvio motivo, né? O presidente Donald Trump, ele queria debater em lugar neutro, por exemplo, na Fox News. A Kamala Harris rejeitou. Ela só debate se for na casa dela, ou seja, CNN, CNBC. Então não é justo, né? Você já debateu o primeiro debate na casa dela, o segundo debate deveria ser um lugar neutro, como o Fox News, mas não aceita, ela tem que debater na casa dela. Então ele saiu fora do debate. Ontem nós tivemos o debate do J.D. Vance e o Walz. E o J.D. destruiu o Walz. Hoje foi sensacional. Claro, não foi um debate de lacração, foi um debate de ideias. Ninguém atacou ninguém. A jogada do Vance foi mostrar ao povo americano que os republicanos, eles não são os extremistas que a esquerda fica dizendo que é, né? Porque a esquerda tem uma estratégia no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, dizer que nós, conservadores, somos de extrema, né? Nós somos os malvadão. E as pessoas que são ignorantes, eles escutam a Miri dizendo isso e eles realmente pensam que nós somos. Eu tenho certeza, Mário, que várias pessoas entraram no nosso canal e pensando que nós somos extremistas, que nós somos da direita extrema, não sei o quê. E depois começou a observar o que a gente fala. E essas pessoas abriram a mente e hoje entendem que, poxa, tudo mentira. Essas pessoas, esses caras são totalmente moderados. Esses caras, eles acreditam na lei, na ordem. São pessoas que são contra qualquer tipo de roubalheira, qualquer tipo de coisa errada, qualquer tipo de ameaças. Então, ele fez um debate representando o Trump melhor do que o próprio Trump. Ele conseguiu mostrar para a população americana que o Trump o que o Trump realmente é, o que o Trump realmente representa, melhor do que o próprio Trump conseguiu fazer no debate da Kamala Harris. Então eu diria que o Waltz, no debate de ontem, eu diria, dava nota 8 de 10 para ele, e eu diria que o Waltz, eu daria talvez um 2 de 10. Então, realmente, o republicano arrasou ontem, arrasou mesmo. Teve até momento que o Waltz ficou na parede, né? Porque o cara mente pra caramba, uma coisa normal, né? A esquerda tá sempre mentindo. Então foi uma vitória grande para a direita ontem aqui nos Estados Unidos, que agrega ainda mais para esse crescimento do Trump e tomara que uma vitória dele agora mês que vem, cara. Inacreditável. Mês que vem já é eleição aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Esquentando os motores aí para a gente comemorar. Nós que vamos fazer aqui uma cobertura, né, das eleições. Nós vamos trazer as notícias aí. O Fabião vai estar lá com a sua luzinha mágica, fazendo toda a apresentação, né, Fabião? Vai ser bom, cara. Vai ser bom pra caramba. E que bom, boas notícias sempre são bem-vindas.
principalmente nas eleições dos Estados Unidos. Que bom que o vice do Trump conseguiu aí angariar mais e mais pessoas ao lado da verdade, né? Ontem eu vi uma notícia, né, de alguns atores sendo retalhados, principalmente o ator do Shazam, filme do Shazam, o Zachary Levi, apoiando o Donald Trump, porque ele é cristão, né? E geralmente pessoas que são mais voltadas ao cristianismo, eles apoiam o Donald Trump aí nos Estados Unidos. Cara, E aqui o nós cara temos tá uma sendo. divisão, Mário. Aqui uma divisão os protestantes, né, que eles chamam de protestantes, né, os Sim. protestantes apoiam Trump e os católicos apoiam Kamala Harris. Tem mais católicos apoiando Kamala Harris e Caramba! tem mais protestantes apoiando o presidente Donald Trump. É o que diz as pesquisas aqui, né? Aqui é bem homogêneo, né? Tanto católicos quanto protestantes, eles apoiam o Bolsonaro, né? Não, Apoiam acho a que o direita. católico também aí no Brasil, ele tem um grande número apoiador do Lula. Você acha? Tenho certeza. Tem Hum. muito católico que apoia o Lula, né? Porque você tem aí o padre Lança Leite, você tem toda essa É, galera aí, e tem, eles arrastam um público, né? tem vários padres comunistas, tem vários padres aí que Verdade, verdade. realmente. Tem pastor também, né? Tá cheio Pastor de também, pastor também, tem pastor também. mas de acordo com pesquisas, se você olhar, tem mais o cristão, meio protestante para a direita do que católico para a direita. Apesar que o Brasil tem muito católico, né? É, verdade. Fabião, então vamos girar a notícia aqui. Um dos assuntos mais comentados aqui de ontem para hoje é realmente os ataques aí. Israel eliminou, né, aí alguns grandões do Hezbollah, eliminou ali a maioria dos generais que estavam à frente do grupo terrorista e a gente já esperava, né, uma retaliação deles contra Israel. Foi enviado aí vários mísseis para Israel. Você tem estimativa? Teve mortos, teve feridos nesse ataque? Você tem alguma coisa para trazer sobre isso? Alguns Cara, dados? a defesa de Israel conseguiu se defender muito bem, né? Conseguiu se defender muito bem. E, claro, é impossível você parar, né? Você parar todo os mísseis, né? Porque os mísseis foram muitos. Mas, cara, conseguiu parar a maioria dos mísseis. O Irã disse que, olha, aquilo ali foi só um ataquezinho. Nós temos condições de atacar muito mais, mas nós já não vamos atacar mais. Então, se vocês não atacarem a gente, fica por isso mesmo e acabou o jogo. Fica por isso mesmo. É isso que o Irã quer. O Irã não quer um ataque de Israel. Então, de acordo com as matérias aqui, se o Israel não retaliar, o Irã não vai atacar mais e vai ficar por isso mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, pelo que eu vi, a destruição foi mínima, né? Cara, quando a gente vê aquele quantidade de mísseis, né, vindo, e quando a gente olha a realidade, né, teve uma destruição mínima, é uma coisa assim, meu Deus do céu, como que isso é possível, né? Você pensa que, cara, as cidades todas estão destruídas, né? Tudo vai estar destruído, milhares de mortos. E graças a Deus, não. Graças a Deus, o sistema de defesa de Israel é muito forte, né? Agora, imagina um ataque com mais mísseis, né? Estamos falando de. Algumas pessoas falam 200, outras pessoas falam 300. Isso é um ataque de 1.000 mísseis, 2.000 mísseis. Como é que fica? Agora, o problema também é esse, né, Mário? A Irã não tem tantos mísseis assim, né? Vai atacar quanto tempo? E Israel tem um poder grande. Mas eu fiz uma live para as pessoas ontem tentando explicar mais ou menos a situação que eu vejo os analistas aqui nos Estados Unidos falar. Que, por exemplo, cara, a distância de Israel e o Irã também é um problema, né? Não tem como. Você vai ter que atacar, vai ser um ataque aéreo, né? Vai ser um ataque aéreo. E é complicado, porque o Irã é um poder bélico também muito forte. Então não é simplesmente atacar Hezbollah. O Irã já é uma nação de 90 milhões de pessoas. Israel tem 10% da população do Irã inteira. Só que se sair uma guerra geral mesmo, quebra-pau, os Estados Unidos vai entrar do lado de Israel, né? Então, esse que está o problema do Irã. O Irã tem medo disso. Esse que é o problema. E voltando laranjão ainda, aí é que vai se intensificar mais ainda o medo deles. Eles vão ficar pianinho. Ô, Fábio, olha só, vídeo, palestino morre ao ser atingido por pedaço de míssil iraniano, ou seja, o cara tem que ser muito azarado, né? Foi o Gabriel que mandou para mim aí, ó. Capital de Israel foi um alvo de centenas de mísseis do Irã nessa terça. Um dos mísseis atingiu um palestino, né? Então não se sabe se o cara era realmente do grupo terrorista, né? Do Hamas,
mas fato é que é a única pessoa que saiu hoje, nos dados, né, pelo menos que saíram aí, que morreu neste lançamento de mísseis. O cara tem que ser realmente muito azarado, né, no meio disso tudo aí. Mas olha só essa notícia aqui, ó. Israel declara secretário da ONU persona não grata e o acusa de apoiar terroristas. Estu, que eu não posso falar aqui, e assassinos. Declaração foi protesto após a ONU não condenar ataque do Irã a Israel com mísseis na terça. Chanceler acusou Antônio Guterres de ser anti-Israel e apoiar o Hamas. ONU ainda não comentou. Em fevereiro, Lula também foi declarado persona não grata em Israel. E aí, Fábio, mais uma pessoa, dessa vez da ONU, né? Mostra que Israel está de olhos bem abertos para quem realmente são seus inimigos, né? Pessoas que deveriam estar aí, que falam que lutam pela paz mundial, na verdade apoiam os terroristas, né, Fábio? Cara, o presidente Donald Trump ganhando essas eleições, ele vai fazer uma limpeza na ONU, né? Porque essa sujeira aí de pessoas como o Lula, né? Você tem ali o aliado ao Lula, o aliado ao terrorista. Esse aqui é o Lula. O Lula é aquele que envergonhou o Brasil na ONU. Quando o Netanyahu estava falando, o Brasil se recusou, né? O Brasil saiu. Só que quando estava falando o eixo do mal, o Brasil estava ali presente. Então, o Lula é aquela coisa que eu sempre falo para as pessoas: tem três coisas que são certas na vida, né? Todos nós iremos morrer, todos nós temos que pagar imposto e o Lula sempre estará do lado errado. Quer dizer, são três coisas que você nunca. É certo, sempre vai acontecer isso. Então, o Lula continua do lado errado, né? Uma coisa horrível. E isso é preocupante, porque se essa guerra realmente se escalar para uma guerra regional, o Lula está do lado errado, cara. E então nós já temos hoje várias questões, questionamentos sobre o Brasil, leis aqui nos Estados Unidos que vão punir cidadão brasileiro, punir autoridades brasileiras. Agora, vendo o Lula apoiando o mal, cara, isso vai sobrar para o Brasil, cara. Vai sobrar para o Brasil mais uma vez. Quem vai pagar vai ser nós, o povo brasileiro, de ter as minhas pessoas escolhidas, esse vagabundo, pinguço, safado, jumento, como presidente do Brasil. E aí quem paga é o povo por ter esse imbecil aí, né? Esse que é o problema. E vamos ver o que vai acontecer ainda, porque eu acho que Israel vai atacar, né? Israel vai atacar. É uma oportunidade de Israel destruir as instalações nucleares do Irã. Então, é uma oportunidade única, porque o mundo todo. Claro, cara, que os aliados de Israel, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, todos esses países querem isso, tá? Eles querem que Israel vá e destrua as instalações nucleares. Tudo isso foi uma coisa quase que premeditada. A gente vai atacar. É tipo um jogo de xadrez. Eu vou fazer esse movimento, ele vai fazer esse movimento. Eu vou fazer esse movimento, ele vai fazer esse, aqui eu dou o checkmate. Então, Israel já sabia, se eu jogar esses mísseis nesses líderes do Hezbollah, que são parceiros com o Irã vai acabar atacando. Uma vez que o Irã ataca, checkmate. A gente agora pode atacar, o mundo todo verá que vai ser o quê? A gente está se defendendo, né? Porque fomos atacados primeiro, então agora a gente pode ir lá e destruir essas instalações nucleares que tem dentro do Irã. Então, isso aí é a coisa mais óbvia. Agora, vamos ver se Israel vai cumprir, vai fazer, pegar essa oportunidade. Cara, às vezes eu até olho isso aí e vejo a inteligência americana por trás disso. Estão trabalhando junto nisso. Já era algo arquitetado por todos eles para que isso acontecesse. Pois é. Tomara que eles aproveitem e derrote e destrua todo esse arsenal que eles têm lá, né, para destruir Israel, porque o plano deles é essas armas nucleares para limpar Israel do mapa, né? Eles dizem, eles querem eliminar todo Israel, tá? Todo Israel. Quando eles fazem esse tipo de plano, ninguém os acusa de terrorismo, né? Impressionante. Quer dizer, eles querem eliminar tanto os soldados israelenses quanto os civis israelenses. Ou seja, isso é genocídio. Mas é claro que eles ficam, né? As pessoas ficam quietas. Essas pessoas aí da esquerda, principalmente o Lula, fica quieto diante disso, né? Mas que há um plano para eliminar Israel do mapa,
O governo Lula aguarda próximos passos no conflito entre Israel e Irã para avaliar impactos reais no Brasil. Ô Fábio, tem algum impacto no Brasil essa guerra? Porque muitas pessoas acham que é perda de tempo nós trazemos notícias de guerras internacionais, mas isso pode acarretar aqui impactos negativos? Cara, esse Valdo Cruz é um vagabundo, né? Isso aí é militante da É esquerda. o dançarino do carnaval. O Lula, ele já escolheu um lado faz muito tempo. Só esse imbecil aí que não é Tá que o cara. esperando ainda. Ele não tá esperando. Ele sabe que o Lula escolheu o lado errado, mas ele recebe o Pix, né? O canal recebe o Pix dele. Então ele não pode falar a verdade. Então ele tem que ficar nessa enrolação de que o Lula. Ou seja, dando chance pro Lula mudar, né? É tipo, porra, cara, eu não vou falar agora, não vou ver se o Lula muda, ver se o Lula. Porque o Lula, ele poderia até tomar uma posição de neutralidade, o que o Brasil sempre foi. Mas o Lula não está sendo neutro, o Lula está escolhendo o eixo do mal. Tem um vídeo aí, o Lula botando o chapeuzinho ali do Arafat, ou seja, o Lula escolheu o lado do mal. O Lula hoje, ele levou o Brasil para o eixo do mal. É isso que o Brasil é hoje, as pessoas precisam entender isso. O Lula hoje está no eixo do mal com o Brasil. E esse é um problema sério, é muito sério esse problema. O Lula, cara, escalando essa guerra, porque a probabilidade é essa, né? Então, como é que fica o Lula? Vai ficar do lado do Irã nessa guerra? Certamente que vai. E vamos ver o que vai Lógico que acontecer. vai. Vai sobrar para o Brasil. Ele, Você ele lembra, fica Mário, do que lado. o Brasil não temos mais diplomatas em Israel. Né? Não, já saíram, mano. Então a Foram gente mandados embora. entendeu? Então já a diplomacia brasileira, né? E aí a mídia nojenta dizia que o Bolsonaro era um pária, que o Bolsonaro tá fazendo o Brasil passar vergonha. Cara, no governo Bolsonaro não tinha nenhum país que a gente quebrou relacionamento. É nada. Agora países democráticos como Israel, o Lula agora não faz parte. Agora o Lula faz parte do Maduro. O Lula faz parte da Rússia. Quer dizer, o Lula se aproxima cada vez mais. Eu não sei se você leu, tem uma matéria no Estadão que eles rasgaram Lula essa semana. Porque eles começam a falar aquilo que nós sempre falamos, né? Que é o quê? O Lula é apoiador do Maduro, é apoiador do Putin, é apoiador de tudo que há de ruim nesse mundo. Entendeu? Então isso aí é o que está acontecendo agora nesse mundo. Pois é. E voltando a dizer, né, que a gente queria o avião, infelizmente, deu 50 voltas e a gente e o Lula pousou, né? A Fazer torcida. o quê? Fazer o quê? A alegria de pobre dura pouco, né? A gente ficou lá contando, né? Ó, 1, 2, 3. Ficou contando ali com os dedos cruzados. Fabião, tem um vídeo aqui que eu vou passar para você que é interessante. Foi o Gabriel que mandou também. Eu achei interessante trazer aqui na nossa live para a gente tirar um contexto. Há uma divisão na direita no Brasil. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Tá tendo uma divisão na direita no Brasil. A CNN traz esses fatos, colocam personagens aí na tela. Nós vamos ver isso. E depois a gente tira uma conclusão. Vamos ver o vídeo primeiro, aí a gente fala se realmente é verdade essa reportagem. Uma ala da direita brasileira está causando um racha no bolsonarismo. E agora, de novo, só vou pedir para você recomeçar a sua resposta. Eu havia te perguntado sobre a menção que você coloca no seu artigo no Estadão de ontem, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de rainha da Inglaterra nessa eleição. Queria que você lucubrasse um pouco mais, por gentileza. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que o fato da direita estar rachada não quer dizer que ela está diminuindo, né? Eu acho que até é um sintoma de uma consolidação dessa direita, e como não há espaço vazio na política, o Bolsonaro está inelegível, e as peças começam a se movimentar já para 2026. Então eu digo que ele é a rainha da Inglaterra, você tem uma brincadeira, porque as pessoas pedem bênção a ele, evitam falar mal dele, mas tentam superar essa liderança. E me parece que o centro hoje está muito focado na direita, né? O centro no Brasil ele é um pouco amorfo, né? Ele vai se moldando de acordo com as oportunidades. E o país realmente se tornou muito mais conservador, né? O crescimento das igrejas prova isso. E mesmo a esquerda, né? Ela já tenta deixar algumas pautas que eram caras a ela um pouco de lado. E dentro da direita, isso também acaba gerando uma disputa, né? De espaços. E o que a gente observa é que realmente o Bolsonaro começou a ter muita crítica. Algo que nós não víamos antigamente, né? Ou seja, até
Bolsonaro poder se reeleger, ele era considerado uma liderança praticamente unânime entre a direita, e agora é acusado de ceder a desejos do partido, de estar mais ligado ao sistema, né? E parece que é uma fatia da direita que é um pouco mais radical, que não entende um pouco o jogo do poder, né? Como é que ele se estabelece, o equilíbrio de forças, né? E o Bolsonaro, como foi presidente, já tem um pouco mais de noção disso. Mas, de qualquer forma, o que está por trás disso, eu acredito que seja realmente as eleições de 2026, até porque o próprio Tarcísio também tem sido alvo de ataques, né? Quando o Nicolas põe esse vídeo aí criticando o PSD e fala que o PSD tem sido uma chave que impede o impeachment de Alexandre de Moraes e arrasta a asa aí do Marçal, ele não diz também que o Marçal nunca falou que é a favor de impeachment de Alexandre de Moraes. Então há realmente aí uma questão de ocupação de espaço. Me parece que as forças estão se aliando aí para tentar evitar uma subordinação ao Bolsonaro, uma vez que o espaço que ele ocupou tá deixando aí um vácuo, né? Hum. Fábio, essa reportagem aqui, primeiro que a CNN Brasil trata o PSD como direita, né? Se você perceber bem, a reportagem aqui está tratando como se o Nicolas estivesse atacando a própria direita, atacando o PSD. Não é isso, né? Pelo que eu entendi, a reportagem tenta mostrar pra gente que PSD é de direita. Ela fala lá atrás até que o Centrão está se moldando à direita. Então é isso que eu entendo que eles estão querendo fazer. Para enganar o povo realmente com essa reportagem. Ao mesmo tempo, você vê o Dirceu falando que a direita está derretendo, está sumindo. O Dirceu está comemorando essa racha da direita. E por outro lado, o jornalista que falou aí disse que a direita está se fortalecendo, ou seja, está se multiplicando, né, Fábio? E aí, você acha que tem algum benefício nessa racha? Vamos supor que o Pablo Marçal faça tudo aquilo que ele prometeu fazer, né? Que ele seja eleito e tal. O Nunes também seja eleito, porque aqui nós somos anti-Boulos, né? Todos contra o Boulos, é isso? Vamos supor que o Marçal faça aquilo que ele prometeu. Eu vi ele falando esses dias que ele vai colocar a Tabata como secretária da Educação. E aí, Fábio? Cara, a gente vem falando bastante, né? O povo brasileiro, ele tem ido, né, para a direita. A direita tem crescido bastante no Brasil, mas a população brasileira não entende de política ainda, né? Porque a maioria dos canais de YouTube não fala de política, eles falam de notícias. Então as pessoas não aprendem sobre política, eles aprendem notícias. E as pessoas, elas têm a dificuldade muito grande de entender o que é o jogo político. Então, a direita está se dividindo? Tá, a direita está se dividindo. Porque a pessoa fala assim, mas a direita ela está se multiplicando. Quando a direita multiplica, eles não atacam uns aos outros. Os ataques que a gente vê de alguns canais de YouTube, canais que eram de bolsonarista, agora dizem que não são mais bolsonaristas, a preferência do A e B, isso é uma divisão. A gente vê uma divisão clara. Só as pessoas que não querem ver, porque eles vivem no mundo de eu vou viver no mundo do Nárnia, não vê os ataques, né? Por exemplo, a minha opinião sempre foi a gente quer tirar o Boulos. Então vamos nos unir para tirar o Boulos. Então se você gosta do Marçal, você vote no Marçal, mas não ataque o Bolsonaro. Entendeu? E se você gosta do Bolsonaro, e não ataque o Marçal. Então tente ficar todo mundo na boa e cada um vote para quem quiser. Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo é você ver vários ataques ao Bolsonaro, xingamentos ao Bolsonaro, e muitos desses xingamentos, já expliquei para as pessoas, que vêm dos intervencionistas. Os intervencionistas, eles estão apoiando o Marçal, e eles estão fazendo a cabeça dos bolsonaristas para apoiar o Marçal. E o problema não é esse, o problema são os ataques ao Bolsonaro, os xingamentos ao Bolsonaro. E aí começam com teorias de conspiração, que Bolsonaro se vendeu para o Centrão, que Bolsonaro é frouxo, que Bolsonaro é isso. Na própria live do Bolsonaro, o Bolsonaro falou sobre essa idiotice de dizer que ele pertence ao sistema. O Bolsonaro falou sobre isso. Na própria live do Bolsonaro, o Bolsonaro falou dos xingamentos que ele está recebendo agora dessas pessoas que se dizem de direita, mas xingam a liderança da direita. Entendeu? Então, esse é um grande problema que nós estamos vendo. Então, existe uma divisão clara. A esquerda tenta vencer, ganhar em cima disso. Agora, essa divisão da direita, da mesma forma que a divisão está sendo feita nos últimos 2 meses, né? 2 meses atrás, a direita estava muito unida, né? E 2 meses para cá, a direita começa a se dividir. Isso não quer dizer que essa direita não venha se unir novamente.
E isso aí vai ser muito forte. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. O presidente Donald Trump, quando ele não estava como candidato, havia-se uma divisão. O DeSantis atacava o Trump, a Nikki Haley atacava o Trump. Agora que o Trump é o candidato, a direita se uniu em favor do Trump. Entendeu? Então, tomara que isso aconteça também no Brasil. Né? Por exemplo, a gente sabe, se o Marçal chegar no segundo turno junto com Boulos, eu vou apoiar o Marçal, vou fazer de tudo para que o Marçal ganhe essas eleições ali. Talvez isso venha unir a direita, entendeu? Talvez isso una a direita. Talvez, a gente não sabe, em 2026, a gente não sabe se o Bolsonaro vai estar elegível ou não. Se o Bolsonaro estiver elegível, aí talvez isso também una a direita. Mas a gente precisa da direita crescer cada vez mais e se unir. Então as pessoas têm que entender, a direita multiplicar, isso é bom, mas a direita dividir não é bom. E o que nós estamos vendo é a direita multiplicando e se dividindo, porque estão atacando um ao outro. Já tem várias pessoas com ódio do Bolsonaro, não sei de onde veio esse ódio, e várias pessoas com ódio do Marçal. Então isso aí é um problema sério que está acontecendo na direita, e o Dirceu, que é um cara que entende de política, é um estrategista da esquerda, talvez o cara mais inteligente da esquerda, ele mostrou exatamente isso, cara. Ele mostrou agora você vai virar esquerdista agora. Você vai virar petista agora. Que você elogiou a esperteza do Dirceu. Mas é o que eu tô falando, as pessoas não entendem de política. Então, a gente tá falando com o bebezão da direita, os bebezão, e os bebês da direita, eles não entendem que você tem que entender o que é estratégia, você tem que entender as pessoas inteligentes que existem na esquerda. E essas pessoas que são os estrategistas da esquerda, eles fazem umas jogadas sensacional. A esquerda tem muita estratégia que a direita novinha no Brasil precisa aprender. Então, a direita tem muito a aprender com a esquerda na questão de estratégia. Cara, você vê os nomes que a esquerda dá para a direita, esses nomes pegam, né? O gado. Tem muitas pessoas que têm medo de se chamar de gado. Eu não vou seguir o Bolsonaro, não, porque senão eu vou ser gado. Eles nem sabem o que gado é. Entendeu? É o trabalho reverso que eles usam. Então, os nomes, né? Extrema-direita, extremista, tudo essas coisas. A esquerda trabalha com estratégia em muitos pontos, tá? E olha que a maioria do povo é conservador, né? Conservador até de natureza. Então, você vê que para a esquerda fazer esse trabalho tem que ser um trabalho de manipulação muito forte. Então, a gente precisa unir essa direita, e o meu objetivo é exatamente esse: é unir a direita e fazer com que, cara, a gente vença. E eles estão agora, um ponto interessante desse detalhe, é que eles estão muito preocupados com Bolsonaro voltar e muito preocupados com 2026. O próprio Alexandre de Moraes e companhia estão preocupadíssimos, porque enquanto eles estão preocupados com várias coisas, o Bolsonaro ele vem trabalhando para o Senado. O Bolsonaro trabalha muito forte para o Senado. Cara, o Bolsonaro não para. Eu sei que tem uns idiotas aí que acham que o Bolsonaro é do sistema, que o Bolsonaro se vendeu. Eu sou um bando de imbecil. Porque o Bolsonaro, ele vem, por exemplo, trabalhando, ele está em todos os estados, cara. Bolsonaro está em todos os estados, o cara não para, o cara é uma máquina. Ele está em todos os lugares fazendo campanha. Mas aí o imbecil, que Bolsonaro vinha pro estado. Isso aí são pessoa, bebezão da direita, né? Bebezão, todavia, cabação mesmo, que não sabe o que fala. Mas o Bolsonaro está fazendo um trabalhão para a direita, ele está ganhando essas eleições agora, domingo agora, a gente vai ter uma vitória gigantesca da direita. Cara, você vai ver a esquerda em, cara, terror desesperado total, porque vai ser uma vitória esmagadora da direita nesse domingo. E aí o que vai acontecer? Esse trabalho é o primeiro passo para 2026, aonde a gente vai levantar deputados e senadores para realmente virar esse jogo do Brasil uma vez por todas. Então, eu acho que coisas lá para frente vão ser boas para o Brasil. Exatamente, Fabião. Vamos torcer, né? Domingo vou transmitir aqui toda a eleição, né? De São Paulo, principalmente, das capitais, das grandes capitais. Também vamos falar um pouco, né? Quando chegar as notícias das pequenas cidades também, porque é importantíssimo também, né? Tanto vereanças como prefeituras são importantes, principalmente nas pequenas cidades. Como a esquerda fez esses anos todos, né? Foi se entranhando. Eles foram se infiltrando naquelas cidadezinhas que você menos dá importância, sabe? E aí depois eles vieram chegando para as grandes capitais e acontece o que está acontecendo hoje. A gente tem que reverter isso e tem que ser com inteligência, igual o Fábio falou. Direito ainda é um bebezão, né? Uma criança. Como diz o Marçal, é um nenê.
É um nenê, a direita é um nenê. E a gente tem que se unir nessa causa. É anti-Boulos, tá? É anti-Boulos. Se você gosta do Marçal, pare de ficar atacando o Bolsonaro. Se você gosta de Bolsonaro, pare de ficar atacando o Marçal, porque isso traz aí essa divisão que o Dirceu fica comemorando, né? O Dirceu e a esquerda fica comemorando. Isso pode ser não benéfico, mas prejudicial para nossa causa em 2026, principalmente. Hoje nós queremos renovar o Senado Federal. O nosso foco maior é o Senado, até do que a presidência, né, Fábio? É interessante isso. Agora o Brasil está focado no Senado. Algumas pessoas ainda focam na presidência da República, e as pessoas, como você disse, têm que aprender mais sobre política. Não ir com emoção. Então, a presidência da República é importante. Nós temos que varrer a esquerda do poder. Só que mais importante do que a presidência da República é o Senado, porque é o Senado que vai votar impeachment de ministros do STF. É o Senado que vai votar impeachment de quem quer que esteja passando por cima da Constituição brasileira, né, Fábio? Mas, Mário, o problema é que você tem o cara que é burro, né? Porque a pessoa que diz que Bolsonaro se vendeu para o sistema é um jumento, tá? É a mesma cabeça do petista, é a mesma cabeça do MBL. Então as pessoas têm que olhar essas pessoas já com o pé atrás, tá? Tem um jumento aqui falando isso. Então você já sabe que é um jumento, então você já começa a observar isso. Como é que o Bolsonaro se vendeu ao sistema? Então o que acontece? Tem o jumento, não adianta, esse aí é petista, não adianta. E aí tem a pessoa que está sendo enganada, né? A pessoa tá. Estão levando essa lábia para esse bolsonarista, dizendo: olha, rapaz, deixa o Bolsonaro, porque o Bolsonaro se vendeu. É tipo o cristão que tem um capeta falando no ouvido dele para deixar Deus, porque Deus o traiu, né? Deus te traiu, cara. Não te deu o que você quis. Deixa ele. Pô, você orou e não aconteceu aquilo. Deixa, esse Deus não funciona. É a mesma coisa, é o capeta que fica falando no teu ouvido para deixar o Bolsonaro, que Bolsonaro se vendeu. Aí o que essa pessoa precisa entender? Então, essa pessoa a gente precisa ajudá-la, porque ela está sendo enganada pelo próprio sistema de que o Bolsonaro se vendeu ao sistema. Então, o sistema precisa enganar as pessoas para que o sistema cresça. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Então, a gente fala para essas pessoas, não para o jumento que fica espalhando essa ignorância. Então, o que acontece? O Brasil é um país que você tem a esquerda diminuindo bastante, a esquerda está sendo destruída no Brasil hoje, e você tem uma direita crescendo muito. Mas o maior pedaço do bolo é o Centrão. O Centrão é o maior pedaço do bolo. Então não tem como fazer política sem um Centrão. As pessoas precisam entender isso. E como a pessoa de direita, eles começaram a entrar na política há 4 anos atrás, eles são bebês na política, eles não entendem isso. Eles pensam que, por exemplo, o cara, a andorinha faz o verão sozinha. Ele sozinho vai resolver o problema. O Bolsonaro, quando entrou, ele falou, não vou mexer com ninguém, vou fazer o que eu quero. O Bolsonaro, ele teve uma experiência sendo presidente. E o Bolsonaro sabe que para você movimentar o Brasil, você vai precisar usar o Centrão. Todas as pessoas que estão na política terão de usar o Centrão. Por exemplo, quem é que está aqui no nosso canal agora e você fala assim, Fábio, eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes? Quem é que está aqui? Bota eu. Quem é? Fábio, eu quero. Seria um sonho a gente ver o impeachment do Alexandre de Moraes, bota eu. Aí eu pergunto para você, como que o impeachment do Alexandre de Moraes seria feito? A direita vai impeachment o Alexandre de Moraes? Não. A direita vai precisar do Centrão para impeachment o Alexandre de Moraes. Fábio, nós somos contra a lei da mordaça. Como é que a gente bloqueou a lei da mordaça? Nós usamos o Centrão para bloquear a lei da mordaça. Entendeu? Então, as coisas, elas não são feitas como você gostaria que fosse feita. As coisas não são feitas porque você gostaria. Eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes, então nós da direita sozinhos vamos fazer isso. Não existe isso no Brasil. As pessoas ou aprendem isso ou sempre serão jumentos da política. Você tem que aprender. Não tem como fazer política no Brasil sem usar o Centrão. Então não é se vender ao Centrão, é usar o Centrão. É melhor a direita usando o Centrão ou a esquerda? O Lula? Os dois fazem isso, Mário.
A esquerda... Mas é melhor qual? Exato, exatamente. É melhor, porque o que a pessoa fala é o seguinte: a direita tem que ser pura. Se a direita for pura, nós temos então, vamos aí, 14 senadores no Senado e nós temos aí 20 deputados na Câmara. Essa é a direita pura. O que 14 senadores vai fazer no Senado? Nada. O que 20 deputados farão na Câmara? Nada. O que a gente vai ter? Vai passar a lei do aborto, vai passar a lei das drogas, vai passar a lei da mordaça. Todas as leis da esquerda iriam passar. Então, para que a gente consiga ter um Brasil ainda funcionando e não passe lei de droga, não passe lei de aborto, não passe essas coisas todas, a direita precisa usar o centrão. Não tem, pessoal, não tem outra maneira. A não ser... Agora, o que nós... Você fala, não, Fábio, eu quero uma direita pura. Então, o que você precisa fazer? Precisa trabalhar mais nos canais de YouTube, precisa ajudar mais o canal do Mário, precisa compartilhar mais o canal do Mário, ajudar mais com o Superchat, fazer o canal crescer cada vez mais. E aí, em 2026, a gente levanta uma bancada de direita pura. Mário, olha o que aconteceu. A pessoa olha para o Bolsonaro e olha para o Bukele. Qual a diferença do Bolsonaro e Bukele? Os dois são iguais. Ah, não, Fábio. Bukele, ele deu checkmate em El Salvador. Bolsonaro se vendeu no centrão. Não, meu filho. Em El Salvador, se você estuda a política de El Salvador, você vai ver que no primeiro ano do Bukele, o Bukele ia ser preso. O Bukele ia ser impeachmentado. E na segunda eleição, ele ganhou a presidência. Sensacional. Aí você teve a primeira eleição quando ele já era eleito. O povo foi às ruas e votaram em todos os candidatos do Bukele. Aí, meu amigo, automaticamente não teve como impeachmentá-lo, automaticamente não teve como prendê-lo e automaticamente eles conseguiram criar leis que mudaram El Salvador. Bolsonaro ganhou as eleições. Parabéns a todos que votaram por Bolsonaro. Mas nas áreas que nós temos municipais, o povo não é ideológico. Entendeu? O povo vota na ideologia para presidente, mas para prefeitos, deputados, senadores, o povo não vota em ideologia, ele vota no cara. Ah, o cara veio aqui semana passada, consertou a luz do meu poste, vou votar por ele. Ah, mas esse cara é esquerdista. Ah, ele consertou minha luz, tô cagando, vou votar por ele. Então, o povo elegeu o Bolsonaro, mas o povo não elegeu o time do Bolsonaro. O time do Bolsonaro nunca foi feito. O Bolsonaro nunca teve a maioria conservadora no Senado ou na Câmara. Exatamente. Como que o Bolsonaro vai fazer? Esse que é o ponto. Aí o cara que está chamando o Bolsonaro de se vendeu, ele vai votar para o Marçal. O Marçal diz, olha, eu quero a Tabata para ser a secretária da Educação. Cara, o Marçal ganhando, ele vai se juntar ao Centrão. Aí Fábio, você acha que isso é errado? Não, eu não estou dizendo que o Marçal está errado e se juntar ao Centrão. Eu estou dizendo a você que todos os deputados, senadores, presidentes farão exatamente isso. Todos eles. Precisam do apoio, né? Eles precisam de apoio. Eles precisam que alguém lute com eles. Como que você vai trabalhar na cidade de São Paulo se você não se juntar à Câmara Municipal de São Paulo? Como é que você vai fazer isso? Sozinho? Não vai fazer. Então, a pessoa tem que aprender o que é política. Política é a arte do possível. Política é a arte da negociação. Você vai ter que negociar. Você não vai fazer coisa sozinho, cara. Você não vai. Não vai. Política não é igual quando você jogava bola e você era o dono da bola. Se eu não jogar, ninguém joga. Leva a bola para casa. Não é assim, cara. Porque se você leva a bola para casa, os outros vão criar leis que vão ferrar com o Brasil. Então você precisa negociar com todos. Então, se o povo brasileiro começar a ter a maturidade para entender o que é política e parar desse misticismo de mágica ou de tocar o foda-se, né? Porque muitos brasileiros, né, o ponto dele, eu quero mais aqui, é isso. É isso ou foda-se. Não é assim, não é assim. Você tem esse ponto. Então você precisa de ajuda para chegar a esse ponto. Então você vai precisar do centrão para chegar a esse ponto. Por exemplo, quando o Nicolas e o Gaia criaram esse movimento para não ao PSD, se o PSD muda e começa a apoiar o impeachment, nós estaríamos juntos com o PSD, não? Então, as críticas ao PSD é exatamente para que o PSD se junte à nossa causa. Não seria, então, o Nicolas, o Gaia se juntando ao Centrão? Claro que sim, mas isso que é política. Política é assim.
O Bolsonaro está fazendo um jogo estratégico junto com o Centrão para ter a anistia do pessoal do dia 8. E aonde que isso é ruim? Aonde que isso é ruim? O Bolsonaro está fazendo uma estratégia para conseguir liberar todas as pessoas que estão presas. Aonde é que isso é ruim? Então, mas a pessoa não entende, Mário. Não entende porque ou ele está sendo bitolado, né, por esses intervencionistas malditos que estão infiltrados na direita, ou ele simplesmente, entendeu? É um petista vagabundo que está aqui disfarçado. É um dos dois. Geralmente, mas também tem muitas pessoas da direita, como você disse, que não entende política, que vai pela emoção, né? Comenta com o fígado. E aí, fica difícil você defender esse tipo de pessoa. Deixa eu agradecer aqui, Fabião, a Mayumi Azevedo, que se tornou membro do canal. Deus abençoe sua vida, Mayumi. Seja bem-vinda aqui ao canal Direita no Brasil. É muito bom tê-la aqui conosco na membresia. Se você quiser se tornar membro do canal, se torne membro aí através do botãozinho de membro. É um cafezinho por mês. Se você puder doar um cafezinho neste instante para o Mário Robert, tá aqui embaixo. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix, ou o QR Code que está lá em cima. Você também pode apontar a câmera do seu celular. Ajude o canal Direita no Brasil. Eu realmente preciso da sua ajuda. Também, se você não puder doar financeiramente, clique nesse botão que está fixado aí no chat. Você vai receber todas as nossas lives. As lives aqui são sempre ao meio-dia e às 19 horas, tá? Sempre ao meio-dia e às 19 horas teremos lives aqui trazendo notícias para vocês, tá bom? Então já vai se colocando aí na sua agenda para que você esteja aqui sempre 5 para meio-dia e sempre 5 das 7 da noite, tá bom? Vamos nos unir nesta causa de ajudar o Brasil. Aqui, Mário, uma pergunta interessante. O que é o Centrão, né? O Centrão, pessoal, pensa no Brasil. O Brasil é meio maluco, né? O Brasil tem 30 e poucos partidos. Sim. Então, o Centrão é o seguinte: você tem uma direita, que é o Bolsonaro, né? O direita. Você tem uma esquerda, extrema esquerda, que é o Lula. Aí você tem algumas outras, tipo o PSOL, esse lixo. Aí você tem o Novo também, que é um partido bem definido, né? E aí você tem o Centrão. O que é o Centrão? É aquele partido pequenininho, que ele não tem poder nenhum, ele se junta com outro partido pequeno, e se junta com outro, e se junta com os partidos grandes para formar a maioria dentro da Câmara, porque a única forma deles sobreviverem é eles estarem juntos ali com esse grupo e formasse a maioria, entendeu? Então o Centrão normalmente é aquele centro-esquerda, centro-direita, eles não têm muita ideologia, eles são Marias vai com as outras. Um dia eles Lula. Se moldam a quem está no poder, né? Exato, então, eles vão se moldando. Então, esse é um Centrão. O Centrão, eles são aquela que estão no meio. Então, você tem, a gente facilitar, você tem a direita de um lado, você tem a esquerda do outro, e você tem eles no meio. E como é que eles vão? Você tem que ganhar eles. Como é que você ganha eles? Através de negociações. Do Lula, compra. Né? O Lula compra eles porque ele é corrupto, ele compra. Mas, no caso, a direita ganha o Centrão através de negociações, né? O toma lá da cá. Não o toma lá da cá bandido, mas o toma lá da cá da política. O que é? Eu tô na direita, eu quero criar uma proposta de lei pró-armas. Aí o Centrão vai falar, eu concordo com você, se você me apoiar nessa proposta, plá, plá, plá. Aí eles veem as duas propostas, tá bom, você me apoia com essa, eu te apoio com aquilo. Então esse é o toma lá da cá político legal, entendeu? Então o Centrão é isso. Então como é que a gente destrói o Centrão? Anos e anos de luta e de limpeza, né? Por exemplo, essas eleições agora, a gente escolhe a direita. As eleições de 2026, a gente escolhe deputados de direita, senadores de direita. Conforme vai entrando direita raiz, vai saindo esse centrão fisiológico. Ele vai saindo e vai entrando. É a mesma coisa do PL. O PL é um partido que nós sabemos que tem muitos infiltrados nesse partido, mas é o melhor. Os melhores deputados estão nesse partido. Se nós colocarmos mais pessoas raiz dentro do PL, a lógica é que o esquerdista vai ser expelido desse partido. Então esse partido fica cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais à direita. Porque enquanto mais pessoas... É igual a luz, né? Onde tem luz não tem escuridão. Então, é a mesma coisa. Conforme vai entrando à direita, a esquerda vai sendo expelida. Então, é dessa forma que você acaba com o Centrão. É você votando para os deputados e senadores que são raiz. Fábio, às vezes a gente vai votar para alguém e vai ser um tremendo de um canalha. Sempre vai acontecer isso, né? Porque as pessoas sabem o que você quer ouvir e as pessoas vão tentar te enganar.
mas a maioria serão boas. A gente vai pouco a pouco mudando isso. E essa troca vai demorar anos, pessoal. Não é da noite para o dia que a gente consegue trocar tudo isso, tá? É verdade. Fabião, olha só, notícia boa aqui, né, que chegou, que é republicanos aí dos Estados Unidos apresentam projeto contra Moraes no Congresso dos Estados Unidos. Congressistas do Partido Republicano dos Estados Unidos apresentaram nesta terça-feira um projeto de lei que, se aprovado, restringe cooperação financeira e judicial entre órgãos norte-americanos e instituições brasileiras. Trata-se de uma resposta à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear o X. Fábio, então mais e mais sanções, mais retaliações estão vindo contra os desmandos do Careca, né? Você acha que isso se intensifica com a volta do Loirão ao poder? Cara, isso aí é uma bomba, né? Isso aí é uma bomba de verdade. Eu sei que no Brasil hoje as pessoas, elas banalizaram, né? As pessoas virou comum essas coisas, mas isso aqui é uma bomba. Em qualquer lugar do mundo, se acontecesse o que a gente está vendo agora, seria uma bomba. Em todos os meios de comunicação estariam falando sobre isso, né? E eu vi a Globo falar sobre isso. Olha só, a Globo fazendo uma reportagem dizendo que aqui nos Estados Unidos estão criando uma lei, e essa lei é para diretamente ao Alexandre de Moraes. Cara, saiu na grande mídia americana, a grande mídia americana falando que a grande mídia brasileira não fala. Cara, a grande mídia americana apareceu falando que os Estados Unidos, o chefão da Anatel americana, que eu esqueci como é que é o nome aqui nos Estados Unidos, você tem a Anatel brasileira, a Anatel americana. E ele mandou uma carta para a Anatel brasileira dizendo o seguinte: olha, eu quero me encontrar com vocês para entender esse negócio que vocês estão fazendo ditadura aí de banir o X. E se você não quiser vir aqui, eu vou até você para a gente conversar. Então ele foi na televisão aqui nos Estados Unidos e ele falou exatamente isso, né? Porque eles estão banindo o X, que é uma coisa muito ruim, mas também baniram o Starlinks. Ou seja, quando baniu o Starlinks, o que aconteceu? Ele está dizendo que os Estados Unidos precisa se levantar contra as empresas brasileiras. Olha só, cara. Olha o que o Lula está fazendo. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está fazendo com que as empresas americanas tenham medo de negociar com o Brasil. Receios de negociar com o Brasil. Porque o Brasil hoje é visto como uma ditadura. Ou seja, os Estados Unidos olham para o Alexandre de Moraes e o vê como um juiz ditador. É isso que os Estados Unidos está vendo nesse momento. Então, é muito preocupante para o Brasil. O bom do Brasil é que as sanções e as leis que estão sendo firmadas querem ir diretamente ao Alexandre de Moraes e os seus comparsas, e não à população. Mas, ligando isso às cagadas que Lula vem fazendo de apoio aos grupos terroristas, isso pode também chegar até o governo brasileiro. E aí vai chegar até o povo. Vai fazer o quê? Né? Quem que coloca esse imbecil como presidente? Né? Esse que é o problema. Aqui, a Anatel americana é FCC. FCC. Federal Communications Commission. FCC. Aí é isso, né, Fábio? Quanto mais bombas dessa aparecer contra o Moraes, mais perto nós estamos do impeachment, né? Porque tudo isso é documentado para o quê? Para o processo de impeachment, né, Fábio? Então, são várias coisas que serão documentadas, serão colocadas ali nas pastas do processo, e esse processo não é em 72 horas, né, Fábio? Esse processo não é em 24 horas, né, Fábio? O Alexandre de Moraes não vai cair em 180 dias, né, Fábio? Pode cair, mas é fato que vai correr esse processo aí, pode ser até por anos, né, Fábio? É exatamente o problema, que a gente fala que a direita e as pessoas no nosso canal, eles estão num nível diferente, né, da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas que caem de paraquedas, eles caem com essa visão de bebê. É o bebê da direita. Como é ser o bebê da direita? É o cara, ele quer que aconteça agora. E se não acontece agora, ele chora. Não aconteceu nada. Falei, Bolsonaro traidor. Não vai acontecer agora, meu filho. Não é assim. Então você tem que falar pro bebezinho. Bebezão, calma, bebezão. Não é assim. Toma chupetinha aqui. Vai, chupa chupetinha. Calma. Não vai acontecer da noite pro dia. Essas coisas têm que acontecer. Pensa num degrau, né? Uma escada, né? Você vai subir no 1, 2, 3, 4, até você chegar lá em cima. É assim que vai acontecer.
Não vai. Por exemplo, o advogado que nós entrevistamos outro dia, esqueci o nome dele, o advogado do Paulo Daniel Faria? Silveira, Paulo Faria. ele está aqui nos Estados Unidos. Ele está aqui nos Estados Unidos, ele fez um vídeo, não sei se você tem um vídeo, ele falando, né, do que ele vai apresentar a queixa lá no Tribunal dos Direitos Humanos. Ou seja, ele fez isso. Isso aí tudo vai contando. É mais um degrau que a gente coloca nessa escada para a gente alcançar aquele lugar. Pensa assim, pessoal, pensa que você está sei lá, você está subindo, sei lá, numa mangueira ou num prédio e você bota uma escada. Você tem que chegar até o 24º andar. É uma escada gigante. Você tem que ir degrau a degrau até chegar lá em cima. Não tem como. Então, essas coisas que vão acontecendo é mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, e você vai subindo nele. É assim que as coisas acontecem. Entendeu? Agora, as pessoas parecem aquela criança que a mãe leva para uma loja, passa pelo corredor de brinquedo, ele joga-se no chão, começa a espernear. Eu quero agora! Porra, não dá, mano. Você tem que mudar, você tem que parar com isso. Você tem que entrar na realidade da política. Aí, Paulo, o Fábio, ele falando aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Faria, falando aqui direto de Washington, D.C. Hoje é 1º de outubro de 2024, aqui por volta das 17 horas, estou aqui em frente à sede da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde eu vim buscar algumas informações para amanhã estar fazendo o protocolo da denúncia por crime de tortura praticados por agentes do Estado brasileiro. A denúncia é contra o Estado brasileiro e mencionando, claro, os seus agentes públicos, Alexandre Moraes e Paulo Gomes. Então, amanhã, nos encontramos aqui na sede da OEA, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã. Isso aí. Aí, Fábio. Mais e mais coisas, mais e mais denúncias, mais e mais documentos, e as pessoas têm que saber que isso, algum tempo atrás, a gente não ia conseguir, Fábio. Algum tempo atrás, esse cara estava massacrando todo mundo aqui no Brasil. E hoje isso já é uma realidade. Fábio, acho que faltam 2 senadores ainda. Né? Pelo que a gente tem de informação, faltam dois senadores ainda para que a gente possa afastar ele por 180 dias. Olha só isso, o cara com um ego inflado como o dele, um ego quase de que um semideus, né? Talvez ele deva estar se achando o Hércules do judiciário. Ele é um semideus, né? Você acha que o cara afastado 180 dias, esse cara vai ficar bem? Só isso aí já é um tapa na careca dele, entendeu? Só isso aí já deixa o cara frustrado. Já fala assim, opa, peraí. Caramba, eles conseguiram. Então os outros também, você vê a preocupação, o vídeo de ontem que eu trouxe aqui do Barroso. Ele tá preocupado, cara. Ele tá completamente preocupado com o impeachment do Alexandre de Moraes, porque eles sabem que se a gente conseguir o impeachment dele, a gente vai conseguir o dos outros. Então eles têm que ficar bem pianinho e fazer o que o povo quer. E eles estão preocupados, eles estão desesperados e o povo não pode desistir, tá? O povo não pode desistir. Passar algumas informações rápidas aqui, Fábio, só para não ficar sem as matérias, sem passar essas matérias. Moraes manda PGR se manifestar sobre o novo pedido de Daniel Silveira, tá? A gente sabe que ele tá postergando aí, mas parece que ele não tá conseguindo mais, né, Fábio? Agora ele precisa do aval do PGR aí para ver se consegue soltar, para ver se solta o Daniel Silveira nos próximos dias, não é isso, Fábio? Ele engoliu a chave e não quer cagar a chave, né? Eu já falei isso. Ele engoliu, ele pegou essa chave, engoliu e não quer cagar. Ele vai ter que cagar essa chave. Ele vai ter que cagar essa chave. Não tem jeito. Porque ele está sendo cercado de todos os lados, ele está rasgando a Constituição de todos os lados, mas chega um momento que não tem mais para onde ir. E está chegando esse momento. Então o Daniel Silveira será solto. Entendeu? Será solto. Entendeu? Ainda que esse cara não quer cagar a chave, ele vai ter que cagar essa chave, não adianta. Então é esse o mesmo ponto. Imagina o brasileiro que está aqui no nosso canal e fica enchendo o saco, porque, e não acontece nada. Imagina o Daniel Silveira, cara. O cara tá preso por todo esse tempo, já cumpriu todas as coisas que deveriam cumprir e não tira. Ele continua acreditando. Então as pessoas aprendem com o Daniel Silveira, um cara que está injustiçado, preso, sem ter cometido nenhum crime, e já deveria ter sido solto. Se fosse um criminoso, né, um traficante, já estaria solto, mas está aí.
Entendeu? Tá aí, acreditando ainda. Porque é assim, cara. A luta é assim, é todo dia. É todo dia. É levantar todo dia e acreditar que a gente vai melhorar. É levantar todo dia. É isso que você tem que fazer todo dia. É acreditar. Cada dia você coloca um degrau ali e vai subindo até chegar lá naquele topo aonde a gente vai vencer esse jogo. É isso que tem que acontecer. Pois é, meu amigo. Então quer dizer que o cara vai cagar a chave. Logo, logo, o povo Logo, gosta logo aí. ele caga a chave. Folha chama a anulação de processos contra condenados na Lava Jato de escárnio. Mais e mais vezes você vê aí o consórcio do sistema batendo nos ministros do Alexandre Moraes, nos ministros do STF. A gente fala tanto de Alexandre Moraes que eu até tô trocando as bolas aqui. Os ministros do STF. O ministro Dias Toffoli, no caso aqui, foi o alvo agora, né, do jornal Folha de São Paulo. Esses mesmos que fomentaram o poder absoluto a esses caras, agora começam a bater neles. E eu disse que isso iria se intensificar cada vez mais. O sistema tá soltando a mão do STF, Fábio? Cara, eu acho que o sistema tá olhando para os Estados Unidos e vê que vai dar merda. E quando você vê que isso vai dar merda, você não vai cair nesse abismo junto com ele. Você vai largar a mão dele. Então, de você ver a Globo notificando, você ver a Folha de São Paulo, Estadão e o UOL, todo mundo falando essas coisas, você já vê que eles estão preparados se acontecer do Alexandre de Moraes realmente for pro precipício, eles largarem a mão dele e falar, ó, a gente não tem nada a ver com isso. Entendeu? Aquela coisa de sempre, né? Você vê, mas, ai, é que agora... Não, ele sempre fez isso. Vocês sempre protegeram o cara. Agora vocês estão dizendo porque agora vocês querem tirar o teu da reta. Essa é a grande verdade. Então isso pode acontecer, cara. Verdade, Fabião. Vocês que puderem, vocês que estão aqui na live, puderem ajudar o canal com um cafezinho, tá aí, ó, pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix aqui do canal e realmente preciso do apoio de vocês para que esse trabalho continue firme e forte, tá bom? Deixa o like, compartilha ao máximo, clique nesse link que está fixado aí no chat, eu vou deixar na descrição aqui da live, para que vocês entrem no nosso canal de transmissão do Zap. Tanto aqui quanto do Fábio Tom, a gente está colocando lá as lives, os horários certinhos para vocês não perderem e serem notificados, tá? Chegou um superchat aqui, no finalzinho, vou ler. Manuel Santana mandou um superchat. Muito obrigado, Manuel. Fábio, o dono do X jogou o veneno e o ditador engoliu. E dizem que ele recuou. Se não vier dos Estados Unidos sanções contra ele, dessa composição do Congresso, não virá. Em 2026, varreremos parte do Congresso. E aí, Fábio? Essa é a jogada, exatamente. O seu Manuel está coberto de razão. A visão é 2026, a gente varrer essa esquerdalha nojenta e botar uma direita. E o que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente vem falando isso aqui faz muito tempo, é que o presidente Donald Trump ganhando, o Elon Musk é o braço direito do Trump. Então, nós teremos esse dinheiro roubado do Elon Musk, isso tudo que aconteceu com o Elon Musk, isso vai entrar na diplomacia brasileira. Vai ser uma visão diplomática. Na diplomacia vai falar, olha só, mas o Brasil ferrou com a empresa americana, não é Elon Musk, é empresas americanas. Como que nós, americanos, podemos fazer negócios com o Brasil se vocês estão roubando as empresas americanas? Entendeu? Então, essa diplomacia, essa visão diplomática vai ser o que vai custar a cabeça do Xandão. E também então, muita coisa pode acontecer. Então, com certeza, eu entendo que eu tenho minhas críticas ao Elon Musk, né? Porque o Elon Musk é um cara, um empresário muito ocupado. Às vezes ele promete coisas que ele não deveria prometer, porque também, às vezes, o cara é muito ocupado. Ele promete, às vezes ele até quer fazer, a intenção é boa, mas o cara é um cara muito ocupado e não consegue fazer. Mas a gente tem que acreditar e torcer para o presidente Donald Trump ganhar essas eleições para que haja mais força. Mesmo se ele não ganhar, ainda nós temos muitas coisas que podem acontecer. Ele ganhando, as coisas vão ficar muito melhor para o nosso lado. Só para a gente comemorar aqui no finalzinho da live, Fábio. Vamos lá. Felipe Neto é condenado a indenizar Arthur Lira em R$20 mil por danos morais porque ele chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Eu sou totalmente contra isso aí, cara. Entendeu? Pois é. Entendeu? Isso aí é a vergonha que é o Brasil. Entendeu? Xinga o cara e acha que isso não deve ser
não deve ser, não deve dar alguma coisa de represária contra ele? Ele não deve pagar alguma coisa? Tá aí, ó, vai ter que pagar 20 mil reais. Mas na minha opinião Arthur isso é Lira. errado, uma decisão errada. Ele tem todo o direito de xingar o Lira e não ter que pagar nada. O Lira é o presidente da Câmara. Você tem que xingar o Lira, você tem que dizer que ele é um excremento, sim. Ninguém pode ser processado por dizer que um excremento é excremento. Entendeu? Isso é um problema. Então, cara, eu não gosto do Felipe Neto, acho que ele é imbecil, funcional, mas isso é errado. Isso é errado. O Brasil virou uma bagunça. Todo mundo processado por tudo. Isso abre o precedente para que outras pessoas indenizem se a gente xingar, né, também. É uma babaquice. É perigoso. Não, só tô comemorando aqui porque o Felipe Neto tem que se lascar mesmo. Mas isso que você falou é verdade mesmo. Isso abre um precedente perigoso, a gente pode ser processado apenas por xingar uma pessoa, né? Mas o Brasil virou a bagunça, cara. O Brasil não tem mais leis, todo mundo processa todo mundo por qualquer coisa. Os Estados Unidos é bem simples, já expliquei para vocês. Os Estados Unidos, a única forma de você me processar é que se eu fizer algo que faça você perder dinheiro. Por exemplo, eu digo que o Mário é isso, aquilo, e o Mário perde o trabalho pela mentira que eu inventei. Então eu serei processado, porque teve problema financeiro na sua vida. Agora, se eu xingar o Mário, porra, ninguém vai processar ninguém. Realmente houve danos morais, né? Realmente houve danos morais. Aqui o danos morais não, tem que ser financeiro. O danos morais aqui é só você se sentir uma babaquice, malzinho, triste. É uma babaquice. O excremento do Lira, ele é público, é um excremento e ninguém deveria ser processado por chamar o excremento de excremento. É a mesma coisa, chamar o Lula de bandido, agora você vai ser processado. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido isso. Isso é uma babaquice no sistema, entendeu? Verdade, meu amigo. Vamos, então, seguindo para o encerramento. Fabião, 3 horas tem live lá no seu canal, não é isso? A gente vai fazer live falando bastante sobre essa situação dos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes, né? Eu acho que temos que falar mais sobre isso, temos que acreditar mais, temos que entender que é mais um pontinho ali que a gente vai conseguir vencer essa luta. Então, estaremos juntos às 15 horas lá com a galera do nosso canal. É isso aí, pessoal. Então, lembrando que aqui todos os dias, meio-dia e às 19 horas, nós temos lives aqui, tá bom? Todos os dias, de domingo a domingo, trazendo aí informações precisas para vocês. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.